Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: É inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: Estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: Aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: Se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta moreira: Arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, começamos a leitura do capítulo 17 do Evangelho de Lucas, e nos primeiros versículos o Senhor condena o escândalo, isto é, qualquer dito, qualquer feito ou omissão que dá ocasião a outros, assim, para cometer pecados. E este ensinamento de Jesus tem uma visão dupla. Por um lado, prediz que de fato sempre existirão escândalos, e é verdade. Já da última ceia, quando Nosso Senhor ali instituiu o sacerdócio, ordenou os 12 apóstolos, um já traiu nas primeiras horas, já cometeu um escândalo, e ainda hoje, infelizmente, os homens e mulheres cometem escândalos e atrapalham com isso a pregação, a vivência da fé, enfim, tornam-se, infelizmente, um mau exemplo. E por outro lado, o Senhor ensina a gravidade do escândalo pelo castigo que lhe é aplicado. O Evangelho diz: olha, seria melhor que tivesse se jogado no mar, antes de cometer escândalo. E a razão dessa gravidade apoia-se que justamente o escândalo tende a destruir a maior obra de Deus, que é a redenção. E com a perda das almas, da morte à alma do próximo, tirando-lhe então a vida da graça, que é a mais preciosa do que a vida do corpo, esta é a causa de uma multidão de pecados, e por isso Deus ameaça os escandalosos com os mais severos castigos. E o Senhor deixa muito claro a sua advertência com este duplo sentido: não escandalizar os outros e não se deixar também influenciar pelos escândalos alheios. A nossa fé precisa ser tão forte que, ainda que se tenha escândalos, e infelizmente existem, vamos firmes além daquela situação. A Igreja é santa, o seu fundador é santo, e seguimos os passos do Santíssimo Senhor Jesus. As pessoas que têm autoridade, pais, educadores, governantes, escritores, artistas, enfim, podem muitas vezes escandalizar mais facilmente. E um convite a um exame: no dia de hoje devemos examinar com exigência o nosso comportamento a esse respeito. Até porque, tendo em conta a advertência do Senhor, cuidai de vós, Nosso Senhor deixa muito claro: estejam atentos. Nosso Senhor mais adiante vai falar das rodas do moinho. Seria melhor que colocasse uma roda de moinho no pescoço e atirassem ao mar. Essa roda normalmente tinha um buraco grande no meio, de modo que encaixaria o pescoço ali e ali se jogaria. Para dizer exatamente, uma imagem muito expressiva, trata-se de meter a cabeça ajustada naquele buraco sem poder tirar depois, ou seja, o escândalo às vezes é isso. Infelizmente, perde-se a boa fama, a oportunidade de evitar a situação, enfim. E mais adiante o Senhor fala da graça do perdão. E ser cristão é exatamente perdoar de verdade sempre. Além disso, deve corrigir o irmão que erra,
para que mude de comportamento. Em outras passagens do Evangelho, lemos coisa parecida, inclusive. Mas, como a correção fraterna deve estar cheia de caridade, deve fazer-se com grande delicadeza. Devemos, então, evitar de humilhar a pessoa enquanto a corrigimos. O pecado já é humilhante e suficiente. Também não devemos confundir o perdão das ofensas, que devemos perdoar sempre, com ceder à convivência quando fomos assim lesados e, enfim. Por isso, cuidemos dos sentimentos que envolvem na hora de perdoar. Até porque pode-se exigir sem nenhuma espécie de ódio e por vezes esses direitos devem excitar-se por razões da caridade. Não confundamos, pois, então, o cargo com a pessoa. Aquele que pecou, escandalizou, com aquilo que realmente deveria ser. E aí, então, Jesus deixa claro que o perdão sincero tende a esquecer a ofensa e até oferecer sinais de amizade que possam facilitar o arrependimento. E a nossa vocação, que é um chamado à santidade, exatamente leva em conta a preocupação do bem espiritual dos outros. E o cristianismo vive isso sempre. Nós não fomos feitos para o isolamento nem para o egoísmo. De modo que, quando alguém erra, nós todos devemos nos comprometer em ajudar na conversão. Por fim, o Evangelho vai dizer que os apóstolos pediram: Senhor, aumenta a nossa fé. É verdade, também essa poderia ser a nossa súplica. Aumenta, Senhor, a nossa fé. Nos ajude a crer mais. Faz com que também nos seja dada a graça de uma fé verdadeira. E o Senhor vai dizer no final que o último versículo de hoje: se tivesses fé como um grão de mostarda, já seria bastante. Que o Senhor nos dê a graça de aumentar a fé, mesmo em meio aos escândalos e tropeços, que isso não venha a denegrir nem ferir o nosso bom propósito de seguir os passos de Jesus e trilhar o seu divino ensinamento. Deus te abençoe, uma excelente semana.